Questão sobre climogramas, né? Lembrando que o climograma são esses gráficos que aparecem aí e que representam 3 localidades. Fazendo a análise, né, desses climogramas. Mas vamos fazer a análise a partir da leitura das alternativas. Vamos lá. A sua análise permite afirmar que, letra A, na localidade 1, o inverno apresenta grande pluviosidade, sendo característico do clima mediterrâneo. Analisando aí a localidade 1. Bom, a localidade 1, ela apresenta a variação da temperatura, mostrando que no meio do ano, entre junho, julho, agosto, é o período em que nós temos as maiores temperaturas. Veja só, a temperatura chega inclusive a 40 graus Celsius. Então, se há uma região que tem a maior temperatura no meio do ano, significa que já é uma região localizada no hemisfério norte. E fala assim ainda, que o inverno apresenta grande pluviosidade. Então o inverno deles é dezembro, janeiro, fevereiro e março. E aí você percebe que os dados pluviométricos nesse período são extremamente baixos. Portanto, a afirmativa é uma afirmativa falsa. Letra B. Nas localidades 2 e 3, a amplitude térmica é pequena. Opa, vamos analisar esse conceito. Amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Espera aí. Então, se eu tenho uma região que apresenta a diferença entre a maior e a menor temperatura, então eu posso fazer a análise diretamente no gráfico para saber se realmente as localidades 2 e 3 têm a maior amplitude térmica. Analisando primeiramente a 2, vai de 0 até 20. Então, uma variação de amplitude de 20 graus. A localidade 3, ela vai de aproximadamente aí 13 graus e vai o máximo a 25. Tem uma variação, portanto, de 13 para 25, 13 graus. É isso? Vamos lá? 7 mais 5, 12 graus. Perfeito? 12 graus de diferença. O que eu estou calculando aqui? A amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Analisando da localidade 1, de 20 até 40, são 20 graus. Então, analisando aí, nós percebemos que a localidade 1 e 2 tem amplitudes térmicas maiores, mas a afirmativa fala que na localidade 2 nós temos uma amplitude térmica, né, pequena, tudo bem, e 3 pequena. Espera aí, a 2 é grande, é 20 graus. Na localidade 3 é a única que é uma amplitude térmica pequena. Portanto, a afirmativa falsa também. E ainda diz assim, né, característica de climas equatoriais. Se fosse um clima equatorial, o climograma da região apresentaria uma linha da temperatura mais ou menos assim. Não teria, portanto, nem assim e nem assim. Por quê? Porque a média térmica é praticamente a mesma, elevada durante o ano todo. Portanto, afirmação falsa. C. A menor amplitude térmica está na localidade 2, falso. Calculamos, vimos que é na localidade 3, afirmativa incorreta. D. O pequeno volume pluviométrico do inverno na localidade 3 caracteriza o clima monsônico. Analisando a localidade 3,
vemos realmente que tem um índice pluviométrico baixo. Mas isso não é o monsônico, não. O monsônico é aquele que apresenta verões quentes e úmidos, e invernos frios e secos. Portanto, teríamos que ter um aumento da pluviosidade durante o verão, aqui, e aí sim estaria adequado. Portanto, não tem afirmação falsa. E os climogramas das localidades 1 e 2 referem-se a climas do hemisfério norte, e o climograma da localidade 3 a clima do hemisfério sul. Correto, afirmativa verdadeira. Como sabemos disso? Por conta do aumento da temperatura no meio do ano, hemisfério norte, e a queda da temperatura no meio do ano, hemisfério sul. Assim, a única resposta para essa questão, alternativa à letra E.